Entrevistas, vamos conversar com Arnaldo Cambiago, responsável técnico do Centro de Reprodução Humana do IPGO. Ele vai falar sobre os cuidados e impactos do coronavírus em gestantes. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? É um prazer em falar com vocês, tudo ótimo. Só para corrigir já, é Cambiaghi. Não muda muita coisa, mas é Cambiaghi. E por curiosidade, como a origem do nome Cambiaghi é italiano, e a diferença do singular e do plural para o italiano é assim: Cambiago seria O, seria singular, e Cambiaghi é quando é italiano. E se alguém quiser saber, tiver a curiosidade, qual o significado de Cambiaghi, é uma coisa muito feia. Cambiaghi vem cambia, de trocar, aghi, de agulha. Então, meu sobrenome traduzido seria Cambiago, seria troca-agulhas. Essa é só uma brincadeira, mas é a realidade, viu? Só para uma correçãozinha para introduzir. Muito bom. Ótimo, bom, doutor. Boa informação trazida pelo doutor. Sem dúvida. Doutor... Aula de italiano junto com a entrevista. Tá certo. Doutor, muitas questões, né, a respeito do novo coronavírus ainda estão sendo descobertos, né? Eu sempre digo, a gente está falando do novo coronavírus, quer dizer, é um vírus novo, então são muitas informações. E muitas dúvidas surgem também com relação às gestantes, né? Inclusive sobre a possibilidade da mãe, então, transmitir para o bebê que está ali, então, no ventre dela. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais os riscos, né, da Covid-19 para as gestantes? Bom, isso é bem claro que é uma novidade para todos nós, para todo mundo, para a classe médica também. Só para recordar que o vírus começou realmente a ser disseminado em dezembro de 2019. Isso é, aquelas gestantes iniciais que estavam grávidas em janeiro, ainda os bebês não nasceram. Então, uma visão precisa qual pode ser o efeito negativo no bebê ou na gravidez ainda é interrogável. Nós temos algumas suposições, mas certeza nós não temos nenhuma. Então, isso é uma preocupação muito grande se existe a transmissão vertical ou não do vírus, se a grávida adquirir o vírus. Numa fase inicial, não. Tem que ser que não há transmissão vertical, é como um vírus qualquer. E aí começaram também a dosar na mãe, no bebê, no líquido amniótico, mas algumas publicações já têm estremecido essa hipótese, que não há transmissão vertical. Tanto é, nós aqui do IPGO, que somos praticamente um centro de medicina reprodutiva, então o foco do nosso atendimento é daquelas mulheres que querem ficar grávidas e não conseguem. Então, pegando uma brecha da reprodução assistida, hoje em dia não é recomendável que se faça a transferência de embriões para o útero. E pelo mesmo motivo, porque ainda existem muitos pontos de interrogação o que pode acontecer com a gestante. O que nós recomendamos para aquelas que estão grávidas naturalmente é que tomem todos os cuidados igual deve todo mundo fazer. Aquela higiene básica, lavar as mãos, passar álcool se for possível, usar máscara e evite a doença. Agora, que existem algumas publicações que já demonstraram efeitos no nascimento do bebê, são poucas, mas não podemos esquecer que são poucas porque é novo. Então, poucos bebês nasceram de mães que adquiriram a doença no começo da gestação. Agora, aquelas que adquiriram a doença no fim da gestação, alguns casos já foi observado no bebê. E aí começa uma história mais complexa ainda. Será que passou pelo sangue no bebê? Ou será que foi na amamentação, que ela amamentou sem máscara e passou para o bebê? É o ponto de interrogação. Eu já tenho algumas histórias interessantes para contar. Se você me der tempo, eu conto mesmo, né? Agora que você quiser, eu conto uma recente, inclusive, posso contar. Você quer que eu conte? Se o senhor quiser contar, fazendo um resumo, pode ser, doutor. Não, resumidamente é assim, era uma grávida, nós fazemos o pré-natal aqui, acompanhamos a gestante, uma gravidez indo super bem. Nas consultas finais, nós observamos uma alteração do batimento cardíaco do bebê que consideramos estranho, aquela frequência alta. Estranho, a paciente super bem e reclamou que estava com uma certa coriza, renite, mas como estava bem no final da gestação, causou um certo desconforto quanto à vitalidade do bebê. Nada tão grave, mas vamos interromper, vamos operar hoje, que é mais seguro.
concordou quando chegou no hospital, de rotina no hospital, viu com coriza, fez o exame do Covid. Tá bom, o exame do Covid, o PCR, que é o exame mais preciso, que se faz com aquele cotonete inserido no nariz e na garganta, demora 2 dias para ficar pronto. E fizemos a cesárea dela, o bebê nasceu bem. Bem, muito bem. E depois confirmou que ela estava realmente com Covid. E aí veio a hipótese, será que esse Covid que ela estava não poderia estar interferindo no bebê? O bebê saiu bem, mas é um ponto de interrogação. E o desfecho final, né, que o marido dela que estava bem, acabou tendo Covid. Ela passou o Covid como uma gripinha mesmo, vou botar assim. Mas o marido teve que ser internado por uma situação grave. Então, ainda é suspeito se o Covid adquirido pela grávida durante a gestação se pode transmitir ou não para o bebê. Ainda estamos em cima do muro. Certo? Essa é a historinha curtinha. Você mandou para abreviar, eu abreviei, né? Não, excelente, doutor. Agora, minha pergunta é a seguinte: alguns sintomas da Covid-19 costumam ser confundidos com de outras doenças. Quais são os sinais que devem servir de alerta para as gestantes? Então, eu vou pegar tudo dentro da nossa experiência aqui, dos relatos científicos da nossa experiência aqui. O Covid-19, ele pode ter aspectos de sintomas muito exuberantes, né, como anosmia, o paciente não sente cheiro, não sente gosto, pode ter tosse, pode ter febre, tanto é que faz parte das normas do nosso atendimento, como qualquer lugar público que se vá, você medir a temperatura. É uma maneira simples, mas pouco precisa, mas que pode ajudar. Agora, sim, quando fazemos tratamentos de reprodução, obrigatoriamente a paciente tem que fazer 5 dias antes um teste do PCR para ver se ela tem vírus, se ela está eliminando o vírus. E já fomos surpreendidos com pacientes totalmente normais, super bem, sem nenhum sintoma, e vem o vírus presente nas vias aéreas ou na via oral, podendo estar eliminando e contaminando outras pessoas. Então, ela pode ser totalmente assintomática. Já tive pacientes que não estavam com sintoma nenhum, só estranharam estarem com anosmia, mas uma vez não sentindo nem o olfato, nem o paladar, e estava com Covid. Era esse o único sintoma. E tem pessoas que começam com tosse e febre, que é uma coisa mais exacerbada. E esse caso eu comentei para você agora, que era uma paciente que reclamou que estava com rinite, mas isso era uma coisa comum para ela era comum. Mas, como o hospital é precavido, nós não hesitamos e fizemos o hospital, tem a regra dele, fez e estava com Covid. Então, isso virou uma rotina e todos os hospitais também estão pondo como rotina qualquer paciente que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica ou parto, que 3 dias antes ou 4, faça o exame de Covid. Exatamente, e como se fala de uma maneira bastante generalizada, que a melhor maneira de prevenir a doença é através da testagem. E aí também vem que teste, aí começa, que teste fazer. Sabemos que tem o PCR, que detecta se o vírus está presente ou não, e tem aquele famoso, tem o IgG e o IgM, que pode ser feito no sangue, o teste rápido, que aí já vem o desdobramento, que esse teste rápido não é muito fidedigno. Então, mas a gente faz de alguma maneira para triar. Teve um caso que eu vou começar hoje, e a paciente teve Covid, e eu confirmei que ela já está imune, com IgG positivo. E aí vem outra pergunta, mas essa imunidade que ela tem é duradoura? Também ninguém sabe. Hoje em dia está muito em evidência, hoje, nesse fim de semana principalmente, começou sobre as vacinas que estão prestes a estarem prontas. Quanto tempo dura a imunidade? Ninguém sabe direito. Ainda está em teste. Então, realmente, a gente sabe alguma coisinha do vírus, mas não sabemos muito mais. Essa é a realidade para todos nós. É sempre aprendendo novos tratamentos, novas pesquisas. O aprendizado é permanente e ainda está muito limitado. Certo. E, doutor, em caso de teste positivo, né, por coronavírus aí em uma gestante, qual é a primeira coisa que ela deve fazer nesse momento? Bom, é o isolamento obrigatório sempre, né? Sempre.
e aí cada clínica ou cada... Geralmente eu prefiro, se estiver conosco aqui, consultar, chamar um infectologista, que é o profissional mais qualificado para cuidar dessa paciente. Ou ela fica em casa, porque, lógico, que o infectologista tem uma bagagem muito maior para cuidar. Embora eu tenha conhecimento da área, eu não me proponho a substituir um infectologista, que é o mestre das infecções. E aí, para cada um, vai ter uma conduta diferente. Eu acho que todos acompanham pela imprensa, cada hora novo tratamento, hidroxicloroquina serve, não serve. Uns falam que sim, uns defendem, outros não. Pode dar corticoide, dexametasona, pode ser que sim, pode ser que não. É uma doença imunológica, sim ou não? Então, existem muitas controvérsias. O uso da hidroxicloroquina pode sim ser utilizado na gestante, mas com cuidado. Na verdade, na vida é assim, tudo que é exagero é pecado, e doses altas podem realmente comprometer a saúde do paciente. Mas, quando bem cuidado, com acompanhamento, com eletrocardiograma direitinho, pode ser feito. A conduta primeira coisa que eu faço, vai para casa, o isolamento. Tem algum infectologista da sua confiança? Sim, ligue para ele. Não tem? Eu tenho 2 ou 3 nomes que eu recomendo. Esses profissionais, eu indico, eles vão te acompanhar, vão pedir os exames, aí vem tomografia, faz, não faz, precisa acompanhar, está piorando o caso, vamos internar, fica na UTI, não fica na UTI, aí é uma coisa super especializada e merece um cuidado bastante rigoroso e detalhado para evitar as complicações mais graves. Estamos conversando com o Dr. Arnaldo Cambiaghi, ele é o responsável técnico do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia e também ginecologista obstetra com certificado em reprodução assistida. Doutor, nós sabemos que algumas pessoas desenvolvem a doença na forma mais grave, portanto, acabam necessitando de ventilação mecânica. Agora, como proceder neste caso para uma gestante? Muda alguma coisa? Olha, como realmente assim, por que algumas pessoas usam aquele título gripinha, como já foi divulgado no meio político, e tem aqueles casos gravíssimos que podem levar até a morte? Então, e aí por que umas pessoas têm uma gripinha, chamando sempre dessa maneira, uma maneira substituta da palavra real, ou uma doença mais grave? Lógico que o impacto imunológico que pode esse vírus causar na pessoa, depende da carga viral que esse paciente vai aspirar. Um exemplo, se eu tiver no meu ambiente, entre alguém elimine alguns vírus em pouca quantidade, provavelmente eu vou adquirir a doença de uma forma mais leve. Mas se eu tiver alguma coisa que eu aspiro uma grande quantidade de vírus, é uma maneira mais agressiva. Essa é uma possibilidade. Por isso, quando você está com a máscara, você está protegido, você, se aspirar alguma coisa, você pode aspirar a pequenas quantidades e ter uma doença mais leve. De qualquer forma, sempre, usando a mesma conduta, deu a presença positiva, ou pelo PCR, que é a presença de vírus, ou um IgG-M, que é a doença aguda, eu sempre costumo para o paciente fazer um método mnemônico, IgM, M de mal, IgG de gostoso. Quem tiver o IgG positivo, que gostoso, já estou imune. Se for IgM de mal, que mal, estou com a doença em atividade. Quando estiver com a doença em atividade, ou o PCR, que mostra a presença de vírus no organismo, eu encaminho para o infectologista. Primeiro cuidado. E aí, ele vai avaliar de acordo com a sintomatologia, das condições do paciente, se é necessário a internação ou não. E aí, vão ser os recursos, porque é um isolamento. A maioria dos pacientes a gente prefere que fique em casa, com os cuidados que a gente sempre determina, isolamento, banheiro próprio, banheiro que só ela que utilize. Mas eu tenho esse cuidado porque, lógico, que não é o meu foco de vida profissional cuidar de doenças com infecção. Eu cuido de uma maneira distante, né? Mas não de uma maneira intensiva, ficar em cima dos sintomas, porque tem profissionais mais gabaritados para isso, como em tudo na medicina. Hoje em dia, nós temos que saber muito sobre poucas coisas. Eu tenho as noções do Covid, mas tem um profissional que vai acompanhar, pedir tomografia, repete tomografia, beleza do pulmão,
ver depois o PCR, que avalia a intensidade da infecção, está subindo, está descendo. É um caso complicado, então eu deixo a critério do infectologista, que é o mais qualificado para isso mesmo. Certo. E, doutor, as mães infectadas, né, que possuem, então, aí filhos recém-nascidos, elas podem amamentar normalmente? Pode, só que tem que tomar os cuidados, né? Então, aí põe a máscara, né, para não ficar perto, tem alguns cuidados. Normalmente, esses casos, assim que nasce o bebê, ainda mais se a paciente estiver em condições boas, o próprio berçário administra isso. Lógico que isso vai depender um pouco da intensidade da doença. Já teve casos de bebês que nasceram, isso aconteceu, acontece de relatos. O paciente está numa situação ruim do Covid, aí é diferente, o bebê nasce isolado e a mãe também não vê o bebê. Aí já é um caso de doença aguda, não dá para ter aquela presença do próprio bebê e corre riscos. Lógico que nós somos temerosos da doença. Olha, o Covid é uma doença complicada, ainda mais nos momentos de agora, porque nós pouco sabemos da doença, nós temos uma expectativa de cada vez melhorar, a expectativa da vacina, cada vez mais temos tratamentos mais rigorosos, mas hoje em dia o tratamento ideal está muito longe de se ter. Toma isso que resolve, não tem. Muitas perspectivas existem, devem surgir novos tratamentos em breve, porque eu acho que o mundo, é certeza, o mundo inteiro está na busca de um tratamento ideal, na busca da vacina. A vacina fala-se que vai estar disponível até o fim do ano, tenho minhas dúvidas, com que garantia que nós vamos ter, porque a vacina pode ser de vírus atenuados, vírus mortos, ativar a memória. Isso tudo está num esforço enorme para se chegar a uma conclusão, mas eu não acho que vai estar tão disponível até o fim do ano. Então, a gente se prepara para uma coisa muito longa e eu acho que coisas novas virão. Eu acho que o mundo está totalmente concentrado, focado o que podemos fazer de melhor para impedir que a doença apareça. Então, eu estou falando com você. Aliás, é o prazer de falar através do vídeo hoje em dia, e hoje em dia a gente faz muitas consultas online, que a gente faz, as pacientes preferem não vir, que é um avanço que o Conselho Regional de Medicina está permitindo para esse momento, e eu espero que prolongue isso para sempre, é você poder atender a paciente sem máscara. Ao contrário de quando é presencial, muitas vezes pela primeira vez eu tenho que falar com ela de máscara e ela também. É um hábito que está difícil de se inserir, né? Você faz uma perda de máscara, ela entrou, ela mal me viu, eu falei com ela, eu não enxerguei ela, não vou ser capaz de reconhecer ela em outro momento. É ruim, mas, como se diz hoje em dia, é o que nós temos para o momento, né? É isso que tem que ser, né? É isso aí, doutor. Muito obrigado por sua participação. Dr. Arnaldo Cambiaghi, responsável técnico do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Falamos dos cuidados e os impactos do coronavírus em gestantes. Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Obrigado, estou sempre à disposição. Quando puder, estarei prontinho para vocês. Até mais. Muito obrigada. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.